diferente dos líderes anteriores, Yoritomo estabeleceu sua base de poder em Kamakura, uma vila costeira estratégica, protegida por montanhas e pelo mar. E Yoritomo, para governar de forma eficaz, ele não usou apenas a força, mas a burocracia. Ele criou 3 órgãos principais para manter a ordem: o Samurai Dokoro, o conselho de servos responsável por monitorar e disciplinar os samurais; o Kimonjo Mandakoro, o conselho administrativo focado em finanças e política; e o Munshu Shurokoro, uma corte de justiça para resolver disputas de terras e garantir a lealdade dos vassalos. Além disso, Yoritomo solidificou seu poder ao convencer seu opressão, imperador Go-Toba, a permitir a nomeação de 2 cargos fundamentais para o seu poder: o Shugo, governadores militares responsáveis pela segurança e pela supervisão samurai em cada província, e o Jito, os comissários de terras, responsáveis por coletar impostos e gerir as propriedades agrícolas, o Shoen. Isso deu a Yoritomo o controle financeiro e militar do país, contornando a autoridade dos governadores nomeados por Kyoto. Yoritomo era conhecido como um homem frio e implacável. Ele percebeu que para manter o poder precisaria eliminar toda e qualquer ameaça que pudesse desafiar o seu poder, incluindo dentro de sua própria família, pois em 1189 Yoritomo forçou seu irmão Yoshitsune ao suicídio, cometendo o famoso seppuku, na qual o suicídio é acompanhado de decapitação por um assistente samurai. Nesse mesmo ano, Yoritomo realizou uma guerra contra o poderoso clã Fujiwara e os vence, eliminando seu poder e unindo o país sob o seu controle. E em 1192, com a morte de Go Shirakawa, o ex-imperador que sabia controlar muito bem os clãs guerreiros, Yoritomo foi nomeado pelo fraco Go-Toba Seitai Shogun do Japão, iniciando uma era que, com alterações, regiria o Japão pelos próximos 7 séculos. Yoritomo implementou o Bakufu, governo da tenda, na qual o imperador era um símbolo. O Shogun exerceria o poder político e militar real. Seus subordinados, os daimyos, os senhores feudais, governaram suas províncias, e seus subordinados, os samurais, eram uma classe guerreira que sustentava o sistema. Yoritomo iniciou projetos para transformar Kamakura em sua capital fortaleza. Ele mandou construir o santuário Tsugaoka Hashimangu e construiu a avenida Wakamiya Oji, que ligava ao santuário. A cidade foi dividida por classes. Os samurais de alto escalão viviam próximos ao palácio do Shogun, enquanto os mercadores, os artesãos, ocupavam as áreas periféricas, criando uma economia vibrante. Yoritomo patrocinou a vertente budista do budismo Zen e ganhou força entre os samurais porque enfatizava a disciplina, a simplicidade e a aceitação da morte, o que se encaixava na ética samurai de dever antes que vida. Porém, em Kyoto, Go-Toba seguiu os passos do avô e abdica em 1198 em prol do seu filho, ainda criança, Tsumikado, e passou a tentar governar por trás dos panos. O sistema Ise estava muito vivo. Em Kamakura, nesse mesmo ano, Yoritomo, ao retornar de uma cerimônia de uma inauguração de uma ponte sobre o rio Sagami, caiu do seu cavalo e se feriu gravemente. Nisso, Yoritomo não resistiria aos ferimentos e morreria em 9 de fevereiro de 1199. E seu filho, Minamoto no Yori, o sucede. Yori, diferente do pai, que era um estrategista nato, Yori era um rapaz de 18 anos, criado em um ambiente de privilégios
e era conhecido por ser impulsivo e preferir o lazer à governança. Então, vendo a chance, a elite Kamakura, o chamado clã Hojo e os Gokenin, já em maio de 1199, instituíram o Conselho dos 13. Sua mãe, Hojo Masako, e o seu pai, o avô Hojo Tokumasa, eram os poderosos desse conselho. Os dois deram bastante poder ao clã Hojo. E nesse conselho passaram a deliberar sobre os assuntos de governo, judiciais e administrativos, retirando o poder de Iori. Porém, Iori não aceitou pacificamente essa marginalização política, e ele tentou se cercar de aliados de outros clãs, especialmente o clã Hiki, pois Iori era casado com uma filha do chefe dos Hiki, Hiki Yoshikazu, e tinha um filho chamado Ishimin, que pertencia a esta linhagem. Nisso, os Hiki detinham uma enorme influência sobre o Shogun. Os Hojo de Tokumasa e Masako viam os Hiki como uma ameaça existencial à sua própria influência na corte de Kamakura. Nisso, o governo de Iori passa a desmoronar a partir de 1203, quando ele adoeceu gravemente. Nisso, os Hojo se aproveitaram dessa doença para eliminar seu maior rival, os Hiki. E nisso, uma guerra foi travada em Kamakura, e os Hojo vencem e assassinam Yoshikazu e quase todo o clã Hiki. O filho de Iori, Ishiman, foi morto no caos, e após a aniquilação dos seus aliados, Iori foi forçado a abdicar do shogunato em favor do seu irmão mais novo, Minamoto no Sanetomo, em inícios de 1204. Iori seria assassinado no mesmo ano, em agosto de 1204, por ordens de Tokumasa. Diferente do pai, Sanetomo não tinha perfil de guerra, ele se dedicou em artes e a poesia. Nisso, os Hojo governaram Kamakura como o Shiken, regente, governando em nome do Shogun. E em 1205, porém, Tokumasa cometeu um erro grave ao tentar colocar um genro no lugar de Sanetomo, mas é descoberto por sua filha Masaki e pelo seu filho Yoshitoki, que se voltaram contra ele e ficaram ao lado de Sanetomo, forçando Tokumasa a se aposentar e a se tornar monge, e Hojo Yoshitoki assumiu como regente do Shogun, e o governo funcionou bem administrativamente. O conselho de assessores, o Ryojoku, começou a se formar, garantindo que disputas de terra entre os samurais fossem resolvidos por tribunal, não a fio da espada. Sanetomo via Kyoto como modelo de civilidade. Ele enviava seus poemas para serem corrigidos em Kyoto pelo portal da corte, e ele passou a se subir na hierarquia da corte imperial como um kuge, começando a surgir os primeiros grandes complexos de templos budistas que definiriam a silhueta da cidade de Kamakura. Mas o poder de Go-Toba só aumentou em Kyoto. Em 1210, ele força a abdicação do filho Tsumikado para colocar seu outro filho Juntoko no trono. Em Kamakura, Sanetomo se distanciou ainda mais da administração da corte, focando no seu ranking da corte, na qual em 1218 atingiu o posto máximo de Daijin, ministro do imperador, um cargo altíssimo que nenhum samurai havia atingido antes, o que distanciou ele da elite samurai e fortaleceu o clã Hojo, o que minou seu poder. E em 27 de janeiro de 1219 tem um golpe final, pois seu próprio sobrinho Minamoto no Kogyo, filho de Iori, em uma conspiração para tomar o poder, o mata. Porém a conspiração falha, pois Kogyo não dura muito, pois ele é morto pelos samurais por ordem dos Hojo. E assim se encerra a era Minamoto em Kamakura. O clã Hojo aproveitou e, ao invés de nomear outro Shogun,
Eles decidiram governar com conta própria como regentes. Porém eles não eram os únicos com ambição de mando, pois Go-Toba se preparou para um grande golpe. E em 1221, Go-Toba emitiu um edito declarando o regente Hojo Yasutoki como um fora da lei, um déspota, e convocou os samurais de todo o Japão para derrubá-lo, iniciando a Guerra Jokyu. Juntoku, para ajudar o pai, abdicou em prol do filho em maio de 1221, em prol do filho Jukyo, de apenas 2 anos. Porém, a maioria dos samurais hesitaram a lutar contra Hojo e a favor de Go-Toba. E os Hojo conseguiram cooptar os samurais que aderiram ao clã Hojo. Nisso as forças imperiais foram derrotadas. Go-Toba fez cilada para a ilha de Oki. Seu neto foi destronado pelos Hojo. E seu primo mais leal a Kamakura, Go Horikawa, foi colocado no lugar. O shogunato confiscou milhares de propriedades dos aliados de Go-Toba e as distribuiu entre seus aliados, os samurais. Porém, o clã Hojo, a partir de 1221, passou a se reorganizar. Em 1222, Kamakura estabeleceu posto de comando permanente em Kyoto, a guarda Rokuhara, para vigiar a corte imperial e impedir outra rebelião do imperador. Yasutoki viria a falecer em 1224, e ele foi cedido para seu filho Hojo Yasutoki. Sua irmã, Hojo Masako, morreu no ano seguinte, em 1225. Então Yasutoki realizou uma série de reformas entre 1225 a 26. Ele criou o Ryuchoku, um conselho com 15 anciãos, para tomar decisões por consenso e evitar ditaduras. E para voltar a centralizar o poder em uma única faceta, ele recria o shogunato, colocando Fujiwara no Yoritsune como shogun, iniciando a era Fujiwara no poder Kamakura, que duraria até 1252. E o clã Hojo aumentou ainda mais o seu poder. Nisso os anos foram se passando, e vamos até o ano de 1232, quando os Hojo consolidam o poder da sua casa e do seu clã. Nesse ano, o governo regido por Yoritsune, mas presidido por Yasutoki, outorgou o Gozeibai Shikimoku, o Código de Formulários, o que era o primeiro código de leis escrito para a classe samurai, estabelecendo regras claras sobre direitos de propriedade de terra, deveres dos vassalos e procedimentos judiciais, reduzindo a dependência da justiça arbitrária da corte imperial. Esse código foi lançado graças à estabilidade e à relativa paz interna após a Guerra Jokyo. Porém, nessa década se viu o início da fome de Kangi, uma das piores fomes da história japonesa. O governo Kamakura, liderado por Yasutoki, tomou medidas para parar a fome, suspendendo impostos e distribuindo alimentos, o que favoreceu a lealdade dos samurais locais das províncias ao regime de Kamakura, ao invés de buscar auxílio imperial, o que fortaleceu Kamakura. Porém, Kamakura tinha um grande problema geográfico na sua estrutura. Sua costa era rasa e os navios que traziam mercadoria da China enfrentavam dificuldades para atracar os seus navios. Nisso, ainda em 1232, Yasutoki mandou construir um porto em Kamakura. Nisso foi construído o porto de Wakajima, a primeira ilha artificial do Japão, na qual permitia a atracagem marítima e comercial em Kamakura. Nisso a cidade cresce. Moedas de cobre da China, porcelana e seda inundaram Kamakura. E Kamakura se torna uma metrópole, onde o comércio de rua florescia em bairros como Zaimozuka. O poder imperial nesse período diminuiu ainda mais em Kyoto,
No fim desse ano, em novembro, o imperador Go Horikawa abdica do trono em favor de seu filho de 2 anos, o imperador Shijo, se tornando mais imperador por baixo dos panos, o que declinou ainda mais o poder imperial nos próximos anos. Se passado 4 anos, Yoritsune começou a se cercar de vassalos pessoais, criando uma corte dentro de Kamakura que rivalizava com o poder do regente, o que incomodou o clã Hojo. E a partir de 1238, Yasutoki queria afirmar ainda mais o seu poder, embelezando a sua capital, Kamakura. Nesse ano, ele ordena a construção do grande Buda de Kamakura, na qual tinha a finalidade de mostrar que Kamakura era um centro espiritual budista tão grande quanto Nara. Sua construção mobilizou milhares de trabalhadores e recursos para construir a estátua. Porém, em 1242, Hojo Yasutoki, o arquiteto da estabilidade de Kamakura e mentor de Yoritsune, falece. Sua morte abriu espaços para as conspirações contra o Shogun, e o seu sucessor foi o seu neto, Hojo Tokiori. A oportunidade dada à morte de Yasutoki não foi desperdiçada por Yoritsune, que aumentou o seu poder. Porém, esse ano é marcado pela morte do imperador Shizo. Nisso, seu primo Go-Saga o sucede. Em Kamakura, a partir de 1244, as tensões de Yoritsune com os Hojo aumentaram. E nisso, em maio de 1244, os Hojo arquitetam uma conspiração da família Fujiwara contra o clã Hojo e ameaçaram Yoritsune para ele abdicar do shogunato. Nisso, sem apoio militar, Yoritsune abdica em 5 de junho de 1244. E para manter a aparência de legitimidade, os Hojo nomearam o filho de Yoritsune, Fujiwara no Yoritsugu, de 6 anos, como novo shogun. Nisso, com uma criança como shogun, os Hojo aumentaram o seu poder em Kamakura nos próximos anos. Porém, em 1246, 2 anos depois, o imperador Go-Saga, seguindo a tradição Issei, abdica do trono, governando por trás das décadas, por trás dos panos dos seus filhos. Inicialmente de seu filho de 3 anos, Go Fukakusa. Porém, em 1247, em Kamakura, insatisfeito com o poder dos Hojo, Yoritsune, o ex-shogun, tenta um golpe para voltar ao poder e eliminar os Hojo no incidente Gangen. Porém, Tokiori esmagou a oposição, exilou conspiradores e isolou o clã Fujiwara do poder. E para deixá-los ainda mais sem poder e deixar os Hojo mais poderosos, Tokiori aniquilou o clã Miura, um forte aliado dos Fujiwara entre 1247 e 48. E nisso, nos próximos anos, Kamakura viveu em uma relativa paz e estabilidade administrativa. Tokiori fortaleceu o seu poder ao reformar o sistema jurídico, tornando as disputas de terras mais justas para os samurais, o que garantiu a lealdade samurai diretamente ao regente, não ao shogun. Porém, em 1252, Tokiori descobriu novas conspirações de Yoritsune em membros da nobreza de Kyoto para derrubá-lo. Nisso, Tokiori decidiu que os Fujiwara já não eram mais úteis. E nisso, ele depõe Yoritsugu em 1252, o mandando de volta para Kyoto, encerrando o domínio Fujiwara em Kamakura, que durara desde 1226. E para substituí-lo, Tokiori trouxe de Kyoto o príncipe Munetaka, que era filho direto do ex-imperador Go-Saga, e irmão do então imperador Go Fukakusa, iniciando a era dos Shoguns Príncipes, que duraria até 1333, que tinham sangue imperial e eram mais simples de controlar.
Durante a maior parte do mandato de Munetaka, as rédeas do poder estavam nas mãos dos Hojo. Munetaka era quase uma figura de proa de Tokiori. Tokiori era um ávido patrocinador do budismo Zen, construindo muitos templos budistas em Kamakura. Porém, em 1260, Go-Saga, temendo o crescimento do filho Go-Fukakusa, força ele a abdicação em prol do seu irmão Kameyama, de 11 anos. Nisso, Go-Saga cria 2 ramos dentro da linhagem imperial: o Jimi Yonto, de Go-Fukakusa, e a Daikakushi To Kameyama, o que geraria um prejuízo enorme para a sucessão imperial nos próximos anos. Nesse mesmo ano de 1260, aparece um monge budista em Kamakura, chamado Nichiren, que fez uma profecia para Kamakura, que caso Kamakura não abandonasse as seitas budistas que não fossem da linha Zen, o Japão enfrentaria o caos e a guerra. Porém, os shoguns ignoraram e perseguiram Nichiren. Porém, as suas profecias se concretizaram anos depois. Tokiori viria a falecer em 1263 e seu filho Hojo Nagatoki o sucede, mas viria a morrer no ano seguinte, em 1264, e seu irmão Hojo Masamura o sucede. Porém, 2 anos depois, surgiram rumores de umas conspirações contra o regente Hojo Masamura. Munetaka foi acusado de conspiração e foi forçado a abdicar em prol do seu filho de 2 anos, o príncipe Koreyasu. E logo, bem rápido, a profecia do monge Nichiren começaria a se cumprir, pois a partir de 1268, um poderoso rei do continente, Kublai Khan, senhor de todo o Oriente, envia uma carta a Kamakura exigindo tributos e submissão. Porém, os Hojo ignoram as exigências de Kublai, na audácia contra Kublai, o que o ira. Porém, já no ano seguinte, em 1269, Masamura deixa o poder por falta de saúde e vira monge, e seu irmão Hojo Tokimune o sucede. E no início dos anos de 1270, Tokimune, temendo a ameaça mongol de Kublai Khan, fortificou as costas do país em Kyushu, e samurais foram convocados por todo o país. Membros do clã Hojo, por não defenderem a linha dura contra os mongóis, foram eliminados a partir de 1272, garantindo que Kamakura falaria uma única voz contra Kublai Khan, e seria uma voz de combate. Nisso, Kublai Khan se ira contra a força dos Hojo em lutar contra ele e a não se submeterem, o que em 1274 Kublai Khan ordenou a invasão do Japão. Nisso, cerca de 900 navios atacaram as ilhas de Tsushima e Iki e as tomam, avançando para a Baía de Hakata. Porém, mesmo sendo superior em número, tática e tecnologia, já usando a pólvora, as forças mongóis não conseguiram derrotar os samurais e as tempestades da ilha, e os samurais triunfam sobre Kublai, o que favoreceu o prestígio dos Hojo, que alcançaram seu auge nos anos de 1270. Nesse mesmo ano, a velha tradição Isen é novamente seguida, pois Kameyama abdica nesse mesmo ano em prol do filho de 7 anos, Golda, e as coisas seguiram tensas com Kublai, pois Kublai, já no ano de 1275, enviou novos embaixadores, exigindo a submissão. Porém, no ato de desafio extremo, Tokimune manda decapitar os emissários ainda na praia. Isso eliminou qualquer chance de diplomacia. Nisso, Tokimune
mandou construir uma grande fortificação de pedra de 20 quilômetros ao longo de Hakata. O sistema de vassalagem foi tensionado ao máximo. Samurais de todo o país foram deslocados para Hakata, pois Tokimune sabia que Kublai se vingaria dele. E a vingança veio em 1281, quando, para conquistar o Japão, Kublai fez a maior expansão e fez o maior esforço de invasão naval da história até o dia D. Em 1944, e por 7 séculos permaneceu-se na maior operação naval da história. 140 mil homens invadiram o Japão. Porém, os samurais estavam prontos. Os samurais usavam barcos pequenos para realizar ataques noturnos de guerrilha naval, incendiando navios mongóis. E após semanas de impasse em combates sangrentos, um tufão massivo atingiu Hakata em agosto de 1281. Nisso, a frota mongol foi aniquilada pelo tufão. E os samurais se maravilharam com o vento divino, o kamikaze. Porém, logo após a guerra, o shogunato começou a enfrentar uma crise interna ainda invisível, pois, diferentemente das guerras entre clãs, onde o vencedor tomava as terras do perdedor e as distribuía entre seus samurais, a vitória contra os mongóis não renderam terras. Os guerreiros gastaram fortunas se endividando para lutar em Hakata e voltaram para sua terra sem prêmio, endividado. E o clã Hojo se tornou cada vez mais ditatorial, centralizado, ao perceber essas mudanças na política japonesa. As coisas pioraram ainda mais, pois Tokimune acreditava que outra invasão era só questão de tempo. E nisso ele manteve Hakata em alerta máximo por anos, drenando o tesouro nacional na defesa de Hakata. Tokimune viria a falecer em 1284 e seu filho Hojo Sadatoki o sucede. Sadatoki, temendo os clãs guerreiros, criou o chamado sistema Tokuzo a partir de 1285, quando Sadatoki realizou uma purga contra o clã Adachi, que era um clã tradicional e aliado dos Hojo, pois se suspeitava que eles estavam conspirando contra os Hojo. Em Kyoto, o sistema Issei foi repetido outra vez em 1287, quando Golda abdicou em prol de seu sobrinho, Fushimi, filho de Fukakusa, do ramo de Myoto, inaugurando um período que duraria até 1318 de alternância entre os dois ramos, que marcaria o Japão entre os Jinyon e os Dakauji. Em Kamakura, o príncipe Koreyasu, agora um homem de 25 anos, em 1289, se tornou um problema para o clã Hojo, pois Koreyasu, agora um adulto e da casa imperial, contendo sangue imperial em suas veias, poderia fazer muitas coisas que prejudicariam os Hojo na sua política. Nisso, vendo o perigo, Sadatoki, em outubro de 1289, os Hojo depõem Koreyasu em prol de seu sobrinho de 13 anos, Hisaki. Porém, as crises econômicas se aprofundaram a partir de 1290, pois os samurais estavam empobrecendo cada vez mais e devendo aos agiotas, pois as dívidas ainda permaneciam desde a guerra contra os mongóis. O regente Sadatoki, desconfiado dos samurais que os circundavam, passou a ser cada vez mais paranoico. E nisso, desconfiado do seu conselheiro Taira no Yoritsuna, manda ele se executar e cometer seppuku, mas ele não cumpre. E então Sadatoki manda ele ser executado em 1293.
Yoritsuna resiste uma batalha campal eclodiva em Kamakura. E Sadatoki que triunfa extermina Yoritsuna e os seus seguidores e passou a concentrar cada vez mais poder nas mãos. Kamakura se tornou autocrática. Porém, em 1297, Sadatoki tentou agradar os samurais e lançou o edito cancelando dívidas dos samurais e proibindo vendas de suas terras. Porém, o edito piorou ainda mais as coisas para o shogunato, pois dessa vez, agora quem era prejudicado eram os comerciantes urbanos, pois os comerciantes urbanos, os mercadores, pararam de emprestar dinheiro aos samurais para pagarem suas dívidas. Os preços subiram e a economia de Kamakura colapsou e o ressentimento contra os Hojo aumentaram. Em Kyoto, o imperador Fushimi abdica do trono em agosto de 1298 em prol de seu filho Go-Fushimi, de 10 anos. Na virada do século XIII para o século XIV, as coisas apertaram ainda mais, pois o regente Sadatoki abdica em 1301 em prol de seu filho Hoji Morotoki. No mesmo ano, o imperador Go-Fushimi abdica em prol de Go-Nijo, neto de Kameyama do ramo Daikakuji. Em Kamakura, Morotoki seguiu com a centralização iniciada pelo pai, transferindo ainda mais autoridades para os vassalos diretos dos Hojo, os 1000 Shibitos. Isso enfraqueceu os outros clãs samurais, o que os irritou. Morotoki, temendo o adulto Hizaki, o forçou a abdicar do shogunato em 1308 em prol do filho de Hizaki, o príncipe Morikuni. Porém, nesse mesmo ano, falece o imperador Go-Nijo e Hanazono do ramo de Mionto o sucede. Em Kamakura, Morotoki mantém o poder até 1311, quando falece, e seu filho Hojo Munenobu o sucede, mas ele falece já no ano seguinte, e seu irmão Hojo Hiratoko o sucede, e ele tenta manter a ordem em Kamakura entre 1312 e 1315, aumentando a centralização. Porém, ele viria a falecer em 1315 e foi cedido por seu primo Hojo Mototoki, que já falece no ano seguinte, em 1316, e Hojo Takatoki o sucede. E já no ano seguinte, para enfraquecer a corte imperial, ele força Hanazono a assinar o acordo de Bunpo, onde o shogunato tentou forçar as duas linhagens imperiais a alternar o trono a cada 10 anos, o que transformaria o imperador em praticamente um vassalo de Kamakura, o que gerou ressentimento em Kyoto. Com a morte de Hanazono em 1318, Go-Daigo do ramo Daikakuji-to o sucede. Diferente dos seus antecessores, ele foi o primeiro adulto a assumir o trono em um século. Go-Daigo não aceitava ser um fantoche do shogunato, nem do pai Go-Da. Nisso ele abole o sistema Ensei e assumiu o controle direto, o Shinzei. Go-Daigo queria restaurar a autoridade do Tenno. Nisso, em 1321, Go-Daigo reativou o órgão do Registro dos Registros para resolver disputas de terra de forma justa, para atrair a lealdade samurai e de proprietários de terra. Nisso, a partir de 1323, Go-Daigo começou a recrutar samurais descontentes e nobres. Mas nisso é descoberto em 1324, e Go-Daigo culpa apoiadores e jura inocência perante a corte de Kamakura.
Mas por debaixo dos panos, ele seguiu conspirando de forma secreta, se aproveitando da fraqueza de Takakoki, que era visto como decadente e desinteressado no governo, preferindo mais a caça que a luta de cães ao invés de administrar o shogunato. E da enorme crise econômica, pois o sistema Kamakura estava afundando em dívidas e em crises, e quebrando de vez a lealdade com os samurais. Isso, em 1331, conselheiros do Godaigo denunciam o imperador aos Hojo. Nisso, Takakoki move as tropas Rokuhara de Kyoto. Porém, Godaigo foge disfarçado de mulher, fugindo para o monte Kasagi. Ele contou com o apoio do leal samurai Kusenoki Masahige, que jurou lealdade irrestrita ao imperador. Porém, em 1332, Godaigo foi pego e banido para as Ilhas Oki, e o shogunato coroou o novo imperador Kogon no ramo Jumyonto. Porém, na primavera de 1333, Godaigo foge de Oki com a ajuda de clãs aliados, como o clã Nawa, e ele estabeleceu uma corte temporária no Monte Sensho. A notícia de sua fuga causou uma onda de deserções em massa no clã Hojo e ao shogunato Kamakura. Kamakura, para derrotar Godaigo, mandou seu melhor general, Ashikaga Takauji, para derrotá-lo. Porém, Ashikaga trai os Hojo e se alia a Godaigo, invade Kyoto, extermina os Rokuhara e liberta a capital imperial em nome de Godaigo. E simultaneamente, outro general samurai, Nita Yoshizada, se rebela contra os Hojo e marcha para Kamakura. Invade Kamakura em junho e, com a cidade em chamas, Takakori, junto a 800 homens Hojo, cometem suicídio, o que foi o fim da era Kamakura. E isso, o poder passou, a partir de séculos de reformas para o shogunato, para o poder do trono, na efêmera restauração Kemu, que durou 3 anos. Porém, Godaigo recompensou e favoreceu os Kuge de Kyoto ao invés dos samurais, como Ashikaga e Nita Yoshizada. Além de que, em 1334, ele cria altos impostos aos samurais para reconstruir seu palácio imperial em Kyoto, o que desiludiu os samurais como Ashikaga. E em 1335 eclode uma rebelião entre os sobreviventes Hojo, que tomam Kamakura temporariamente. Ashikaga marchou e derrotou os Hojo, mas ao invés de retornar para Kyoto, Ashikaga fica em Kamakura. E isso foi interpretado como traição por Godaigo, e envia Yoshizada para puni-lo. Porém, os samurais desertaram, insatisfeitos, para o lado de Ashikaga. E em 1336, Ashikaga ataca Kyoto, e Godaigo envia seu último leal, Kusunogi Masahige, para lutar. E Masahige trava com Ashikaga a batalha de Minatogawa em 4 de julho de 1336. E Masahige foi derrotado por Ashikaga e comete seppuku por desonrar Godaigo e a corte imperial. Nisso, Ashikaga entra em Kyoto vitorioso, captura Godaigo e o destrona, o forçando a entregar os 3 tesouros sagrados, o espelho, a joia e a espada, ao novo imperador de Ashikaga, Komio. Porém, as relíquias eram falsificadas, pois Godaigo traficou as relíquias verdadeiras com ele e as prendeu, ou melhor, as escondeu. Nisso,
No final de 1336, o Daigō foge para o sul com as verdadeiras relíquias e estabelece sua corte ao sul, em Nara, enquanto Ashikaga estabeleceu a base de Komyo, o seu shogunato, o shogunato Ashikaga. Porém, o Japão viveria até 1392 com duas cortes, uma em Kyoto e outra em Nara. E um período de guerras civis se inicia, o chamado período das duas cortes, no qual falaremos no próximo episódio.